a mudança ela pode vir como fuga ou como crescimento, né? Então a gente sempre tem essas vertentes, né, da gente reconhecer, né? E ontem eu estava pensando muito sobre isso, que foi muito engraçado, deu um monte de coisa acontecendo, e tal, tava bem forte. E aí eu Uhum. prestei atenção numa coisa, Kátia, eu falei assim, quando foram as minhas mudanças que mais deram resultados, né? Vamos começar por aí. E eu percebi que foram as vezes em que eu tomei a responsabilidade pela minha vida, sabe? Pelas minhas coisas. Porque às vezes a gente fica esperando ou fica culpando o outro, né? Eu sempre é alguma coisa que está acontecendo, mas quando eu realmente tomei as rédeas mesmo das coisas da minha vida, eu falei assim, agora eu tenho condição. Porque se a gente para pensar, se a gente fica toda hora colocando a culpa em alguém, ou se fica esperando alguma coisa de alguém, é como se a gente estivesse à mercê dos outros, né? Então fica sempre muito difícil. Como que eu vou contar com uma coisa que eu tô dependendo de um monte de gente, né? Por que que tem gente que faz dinheiro quando todo mundo tá na crise, né? Por que que tem gente que consegue ver oportunidade quando as coisas estão ruins? É sobre isso, é sobre você tomar responsabilidade na sua mão. O que eu olho primeiro é o que que eu quero, é entender o que eu quero, qual que é o meu objetivo aqui. Quando eu entendi isso, as coisas começam a vir. Porque se você não tem um objetivo, você não consegue traçar um plano. Como é que você vai traçar um plano? Como é que você vai achar a prioridade, o que que eu olho primeiro, se você nem sabe o que que você quer? O que você quer. Você fica mudando o tempo inteiro. E a gente fica esperando o que vem de fora, fica esperando o que as pessoas vão dizer, fica esperando. A vida fica no aleatório, né? Porque tu acorda de manhã e diz: Ah, e agora o que que vai acontecer hoje? O que que tem para mim hoje, né? E não é que tu não possa esperar, a gente depende do externo também. A gente tem que baixar barreiras, a gente tem que receber, porque quando tu não tá aberto para receber também, tu tá muito no controle, como a gente fala, tu quer controlar como chega tudo, tu também não flui. Mas a clareza do que eu quero. E eu acho que o principal também, depois da clareza, é você tomar a decisão por você mesmo. Porque é muito comum a gente ver as pessoas, até a gente, né? Às vezes se pega nessa situação onde a gente vai buscar a, a resposta do outro para a gente agir. A gente está dando a responsabilidade da decisão na mão do outro, quando na verdade é A nossa. Tudo bem você pedir aprovação, né, opinião. Sara? É, Às vezes a gente não, não, busca não é nem só. aprovação no outro. É, tem duas coisas aqui. Tem tanto aprovação, tem tanto aprovação quanto literalmente você delegar a decisão para outra pessoa. Então, por exemplo, a aprovação pode ser alguém perto de você, alguém que você gosta, alguém que, assim, É, emocionalmente ela interfere na sua vida. Agora, tem a parte de delegar, por exemplo, que vamos dizer que eu contrato uma pessoa para eu fazer um certo tipo de serviço e tudo mais, para me dar uma consultoria, por exemplo. Ou então isso. até contratar a gente, né, como mentora, por exemplo. Isso. E aí eu jogo na mão daquela pessoa a decisão da minha vida. E não é assim que funciona, né? A pessoa ela vai trabalhar primeiro com o que você deu para ela, mas quem tem que sentir é você. Por isso que eu gosto muito de ter a certeza assim, que a pessoa entendeu o propósito das coisas que eu estou passando, o propósito das coisas que eu estou falando, porque se não fez sentido para ela, se não foi sentido, né? Se não fez sentido, não vai dar certo, né? Eu preciso achar uma outra forma de chegar àquela mesma proposta que eu dei para aquela pessoa, só que de uma forma que faça sentido para ela, entende? Exato. Você precisa estar disposto. Você está disposto a fazer tudo o que precisa, porque nós temos um tempo de 3 meses, é um tempo curto. E para que as coisas aconteçam, a gente precisa fazer. Eu não vou fazer por ti. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te ajudar a encontrar o caminho, eu vou te dar o norte, mas quem vai fazer é você. Você está disposta? Eu deixo isso muito, muito claro. E Sara, é incrível assim as pessoas.
que eu já passei, as pessoas que se entregam para o processo, as pessoas que fazem o que precisa ser feito. Confiar no processo, fazer o que precisa ser feito, dá o resultado muito, muito antes do que a gente mesmo espera. Porque às vezes no início, assim, tu vê a pessoa enrolada, tu vê a pessoa né, que não tá conseguindo ver o caminho direito, que tá com dificuldade de encontrar. Que a gente consegue ver o formato do corpo, né? Quais são os recursos da pessoa, só que às vezes ela mesma não consegue ver. Então, a primeira coisa que a análise corporal faz é um resgate de quem a pessoa é. Porque às vezes ela tá tanto tempo na dor que ela não enxerga. Isso. E aí a gente, né, tem que ficar puxando ali na memória dela, teve algum momento que você se sentiu, não sei o que lá, aí você vai ver a pessoa lembra um negócio da infância. Aí ela lembra que, né, aconteceu alguma coisa, daí pronto, ela, né, jogou aquele recurso fora. Né? Então, é sempre um resgate, né, de quem a pessoa é primeiro, isso é bem importante. É legal isso, porque às vezes a gente tem que mostrar para a pessoa, por exemplo, que, vamos dizer, que ela é um cavalo, só que na verdade ela está se enxergando um unicórnio. Entendeu? Que ela é perdida. Porque em algum momento aconteceu algo e ela se sentiu um unicórnio e às vezes é aquela coisa, né? Tu botou o pé na água fria, tava tão fria que o verão chegou, a água esquentou, tu não põe de novo porque tu imagina que a água continua fria daquele jeito, né? E eu começo a pegar as coisas dos outros, né? Tipo assim, você pega alguma coisa que alguém falou para você, ou que alguém espera de você, e você incorpora aquilo como se aquilo fosse teu, Muito. As né? expectativas, né? O que esperam da gente, a forma que a gente, vamos lá, é a forma que a gente, é como quando formou nossos traços, né? A forma que a gente viu a vida, a forma que a gente entendeu a vida. Então, isso vem lá do útero até, né, a nossa criação. Como é que a gente viu a vida? Para, né? Até tu entender que talvez a vida não seja só aquilo que pode ter além daquilo, ou que pode ser diferente daquilo, leva um tempo, porque é isso que tu aprendeu, é isso que tu viu, é isso que tu entendeu. Eu acho tão legal isso, né? Eu tava conversando com os meus pais esses dias, aí a gente falou da diferença, né? Como eu e meu irmão, por exemplo, como a gente interpretou as mesmas situações, né? E o poder tá todo na nossa mão, né? Então, assim, é uma coisa. É legal, tem gente que fica o tempo inteiro falando, ai, meu caso é muito difícil, ai, porque não sei o que, você não conhece o meu caso. Gente, quanto mais você achar que não é para você, que isso não é, né, a pessoa não sabe, a sua vida é sua exceção, né? Tipo, a NASA tem que me estudar, porque ninguém vai conseguir achar, mais difícil vai ser de você conseguir sair dessa. Quanto mais rápido você perceber que existem milhões de ferramentas por aí para você usar, justamente porque pessoas já passaram a mesma coisa que você, sim, né? E elas já entenderam, elas já te passaram ali um guia, né? Uma direção, mais rápido você vai avançar, né? Tem gente que fica parada na negação, o tempo inteiro na negação, justifica, né? E aí não sai do lugar. Tem que estar pronto para ver a resposta, né, Kátia? Tem muita gente que pede para ver, mas não está pronto. Pede para ver, mas vira para cá, né? Aí na hora que vem, não, tá muito difícil, não, né? Tá muito difícil, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu vou ter que agir, eu vou ter que realmente me dedicar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me esforçar. E aí, quando tu entende que tá na tua mão e que tu precisa fazer e é do que a gente tá falando, né? Quando tu precisa fazer essa mudança. A gente tá falando que é fácil? Não, a gente não tá falando que é fácil. Não é sobre ser fácil, mas é entender o que precisa fazer, entender como e ir fazendo um pouquinho por dia, né? Porque se eu faço um pouquinho por dia, de 100% em 100 dias, se eu fizer 1% por dia, eu
consigo fazer essa mudança, mas se eu deixar para Sim, amanhã, para amanhã, para amanhã, esse pouquinho, é um pouquinho por dia. O que que eu acho que paralisa muito a gente? Vamos ver se tu concorda comigo, principalmente quem tem os traços que eu tenho. A gente busca o resultado final, tu só olha pro topo da montanha. E quando tu tá sempre olhando pro topo da montanha, tu não entende que tu precisa que de passo em passo tu chega no topo da montanha. Então, tu olhar para o topo da montanha às vezes é desafiador, é muito difícil, tu acha que tu não vai dar conta, e aí tu diz, ah, é isso. Porque é até uma coisa que eu falo, né? É 1% melhor por dia. é, Parece pouco, só que em um ano são 365% melhor, exato, né? Não exato, tem como, entendeu? É matemática, não tem como. Se você tá dando o seu melhor, né? Um pouquinho que seja por vez, não tem como. Você vai colher. exatamente, exatamente. E quando tu faz isso, tu consegue olhar para trás, eu acho que é a maior vitória, né? Não é o que o outro vem te dizer, não é o que o outro te parabeniza, mas é tu olhar para a Kátia hoje e tu olhar para a Kátia em janeiro. O que eu tava sonhando lá? O que eu tava fazendo lá? Quais eram as minhas expectativas? Quais eram meus medos lá? O que eu consegui vencer? E O ter que eu constância, consegui, né? o que eu consegui empilhar? O que eu consegui dar conta de mudar? E não é sobre grandes mudanças. E às vezes as grandes mudanças acontecem mais rápido do que a gente pensa. Sim, mas as grandes mudanças só acontecem quando a gente faz um pouquinho todo Sabe dia. uma coisa que me veio agora na mente, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, é, começaram a aparecer as coisas na minha frente, começou a vir, né? E aí a gente pensa, na verdade, elas sempre estiveram ali, só que o Sempre. meu olho estava assim, né? Eu É, não estava conseguindo enxergar, porque eu não tinha a clareza, eu não tinha tomado uma decisão de fazer alguma coisa, então eu não conseguia avançar, né? Então, como que eu vou enxergar uma oportunidade na minha frente se eu não sei, né, de novo, qual que é o que eu quero, qual que é o meu objetivo? Não tomei uma decisão. Às vezes eu fico aí sonhando alto, mas a decisão mesmo não foi tomada. Então, uma exato, vez que você toma a decisão, as coisas aparecem na sua frente, não é porque elas vieram do nada, é porque você está conseguindo enxergar agora. exato, exato.